diz o seguinte: Moraes avisa, STF não permitirá que grandes plataformas sejam usadas para discursos de ódio. Ele diz que o ambiente digital não é terra sem lei. Vamos ver. E é esse hoje o desafio, de não permitir que esses gigantes conglomerados, que são as Big Techs, com seus dirigentes irresponsáveis por achar que por terem dinheiro podem mandar no mundo, que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Aí a fala dura de Alexandre de Moraes. E para completar a repercussão no Supremo, Raniele, temos o ministro Gilmar, o decano da Corte. Ele foi quem conduziu o ato sobre o 8 de janeiro lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro disse que foi o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro que disseminou o discurso de ódio, a indústria da desinformação, o fanatismo político que resultou numa ideologia rasteira, de acordo com o ministro, e há uma reação violenta à vitória de Lula em 2022, por isso que ocorreram esses atos antidemocráticos por aqui. Gilmar Mendes defendeu a regulamentação das redes sociais e dizendo que isso não pode ser confundido com censura. Ele explica, vamos ver. Instituições devem conceber mecanismos para inibir a circulação de discursos criminosos nas redes sociais. Essa trajetória normativa jamais poderá ser confundida com censura. Não é censura. Muito pelo contrário, ela representa não apenas uma evolução jurídica, mas constitui a pedra angular sobre a qual se erige uma esfera digital democrática e pluralista, capaz de harmonizar a liberdade de expressão com a responsabilidade social. No ambiente virtual, só completando a fala do ministro decano Gilmar Mendes, ele também defendeu a inelegibilidade de militares, juízes, promotores, delegados, pessoas que podem se aproveitar do cargo para se eleger em um cargo. Vamos então à análise. Eu começo com o senhor, professor. As duas análises, tanto do ministro Alexandre de Moraes como do ministro Gilmar Mendes, são absolutamente corretas, corretíssimas. O Brasil não é um país sem lei, nós temos novos desafios colocados pelas redes sociais e certamente nesse ano de 2025, o judiciário e não o executivo, o judiciário vai ser acionado, provocado, entre aspas, que é a expressão jurídica correta, e vai se debruçar sobre o assunto. E as medidas deliberadas pelo judiciário, aí sim, o executivo é que vai colocar em prática, não o inverso, como alguns estão imaginando. Então é perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que nós já temos até, entre aspas, uma tradição nisso. O Brasil saiu à frente de muitos países do mundo e eles não vão se julgar os donos dessas big techs e os soberanos do mundo. Eles não estão acima da lei, como ninguém está acima da lei, e muito menos acima da soberania nacional de qualquer país, e muito menos do Brasil. Então, eles estão absolutamente corretos, e vamos ter uma disputa em 2025 aqui no Brasil, pode registrar muito intensa sobre isso, e ainda no primeiro semestre. Amadeu, o problema também muito grave, o professor usou uma expressão muito feliz, que ele disse novos desafios trazidos pela era digital, porque a gente está vivendo ali um momento histórico ímpar, um daqueles momentos
raros em que está acontecendo uma coisa relevante. A gente tem o capitalismo que prossegue, mas a gente está mudando o viés capitalista para uma nova forma chamada de capitalismo da vigilância, representado por seres como esses aí, Elon Musk, Mark Zuckerberg. E esse capitalismo da vigilância, ele fez o quê? Ele seduziu a nós, a mim, a França, você, com a promessa de uma liberdade sem limites, de uma liberdade total, de graça ou a baixo custo, que são as redes sociais, e a partir daí, eles deram ali o doce, mas o preço disso, contrariamente, é a nossa perda da liberdade. A gente perde a privacidade, a gente passa a ser vigiado pelo algoritmo, a gente passa a... Direcionado. A gente perde o livre-arbítrio. Fala, grosso modo, a gente perde o livre-arbítrio. Eles decidem o que a gente deve pensar e consumir. E o que é pior agora, eles jogam nós contra nós mesmos, porque o ódio nas redes sociais é isso, é gente contra gente. E ele diz, não, a gente não permite que nenhuma nação soberana, que nenhuma instituição democrática monitore e puna isso não. Isso é censura, isso é antidemocracia. A gente tem que deixar tudo correr solto mesmo. E no final das contas, eu repito, eu sempre falo isso aqui, parece redundante, mas no final das contas é uma coisa só. Grana no bolso deles. Ari, eu até faço um corte aí. É grana do Mark Zuckerberg, é puro dinheiro, mas o Elon Musk, com o Trump, com o Steve Bannon, o projeto é global de poder. É o neoimperialismo. É um projeto de poder. Envolve, né? Envolve dinheiro, mas é um projeto de poder, acima do financeiro, que o Musk representa, o Zuckerberg e outros, como o do Telegram, representam o dinheiro, a grana pela grana. E hoje é como você disse, o que está na minha timeline não é o que vai na sua ou do France, porque eles nos empurram aquilo que eles querem nos empurrar e nos colocam em bolhas que interessam a eles. E as pessoas acabam não percebendo e são vítimas dessas máquinas, porque afinal algoritmos são supercomputadores. Agora, eu vejo, o professor Vila falou que haverá disputa, na justiça a gente tem chance. Agora, no Congresso, eu não vejo nenhuma chance de prosperar qualquer tipo de regulamentação, porque, além da força ideológica que essa bancada da extrema-direita tem, ainda há o lobby financeiro e econômico brutal que atua pelas Big Techs. É a minha visão. O que você acha, Franci? Concordo plenamente, Amadeu. Há alguns anos até seria possível aprovar a regulamentação das redes sociais. O próprio senador Ciro Nogueira, que hoje é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos primeiros a apresentar uma proposta para regulamentar as redes sociais. Hoje, ele é totalmente contrário a qualquer medida do tipo. Então, é uma preocupação muito grande, mas que eu acredito que a justiça brasileira vai sim lidar da melhor forma possível. Já tivemos o exemplo no ano passado, com toda a polêmica envolvendo o bloqueio do ex-Twitter, através ali da negligência do Elon Musk de cumprir as determinações da justiça brasileira. Então, caso o Meta também não cumpra, o caminho será o mesmo. E o Judiciário Nacional, o Brasil como um todo, se sagrou vitorioso, porque comprovou que tem uma soberania e que não vai aceitar um bilionário ditar as regras do país. Cada país tem sua legislação e ela tem que ser cumprida. É um Brasil alinhado com o que a Europa está fazendo, né, Kátia? Pois é, e que as nossas propostas são muito, que o Congresso não quer nem quer avaliar, na verdade são muito parecidas com o que a Europa deu início a fazer. E a guerra da narrativa, né? O modo como o Zuckerberg, não só o conteúdo, mas o modo como ele se expressou, deixou bem claro ali essa questão que o Francis colocou, o Ari e o professor também, e você fala, Amadeu, de domínio global, porque informação é poder, né? E quando você fala que colocam as pessoas em bolhas de acordo com o que o algoritmo quer apresentar, o que se contesta é exatamente a nebulosidade de como esse algoritmo funciona. Eu tenho o direito de saber.
Você tem o direito de saber, todos nós temos o direito de saber, e eles falam em defesa da liberdade de expressão, e ninguém está defendendo liberdade de expressão, não. Está defendendo dinheiro, está defendendo ali a soberania dos Estados Unidos, das empresas norte-americanas, as grandes big techs nos países. Se sentem ameaçados e também querem, né, ali, vamos ser soberanos no mundo. Só que, na medida que essa vontade chega contra as leis dos países, a coisa tem que ser tratada de forma diferente, e o STF está fazendo esse papel que o nosso Congresso não vai fazer. O Franz trouxe um ponto aqui importante, de um importante político nosso, que até um tempo atrás entendia de uma forma, mas à medida que viu que, como é hoje, o beneficia, já passou a pensar de outra forma. Então, ninguém está pensando realmente em liberdade de expressão, em preservação do direito de se manifestar. Até porque toda mídia digital tem moderação. Ela tem alguma... Não é censura, é moderação. E elas têm... É nativo. Senão os sites eram invadidos por spam. Assim, eles dão controle...